Então, bom dia aí para todo mundo. É sempre uma grande alegria podermos nos encontrar aqui para meditar a palavra do Senhor, o Evangelho de cada dia que a igreja nos oferece, para assim iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 13. Então, nós temos aqui um pequeno trecho do Evangelho que nos apresenta uma crítica que Jesus faz diante da incredulidade, sobretudo dos fariseus. Os fariseus que vêm até Jesus e começam a discutir com ele. E como diz o próprio Evangelho, assim para pô-lo à prova, pedem um sinal do céu. Para nós compreendermos tanto a provocação dos fariseus, como também a resposta de Jesus, é preciso lembrar que o texto anterior, o início do capítulo 8, é a narração da segunda multiplicação dos pães. Então, São Marcos, depois de narrar este grande sinal de Jesus, porque a multiplicação dos pães não é apenas uma questão material, não é apenas um pão que se multiplica para saciar a fome material das pessoas, mas a multiplicação dos pães, e sobretudo naquela narração feita por São João no capítulo 6, é um momento também de revelação. Então é um grande sinal de que de fato Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Então, diante de um sinal tão grandioso, da multiplicação dos pães e dos peixes, vem essa reação dos fariseus, isto é, pedindo um sinal. Então, pediam-lhe um sinal do céu. E quando nós lembramos a narração muito aprofundada, muito rica de São João, a partir da multiplicação dos pães, ele vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Então Jesus, ao multiplicar o pão e o peixe, está dando um sinal do céu, não na materialidade do pão e do peixe, mas no seu gesto. Então o sinal do céu não é simplesmente porque o pão e o peixe foram multiplicados, mas quem os multiplicou. Então, o grande sinal do céu não está na materialidade, mas está justamente na ação de Jesus, no gesto de Jesus, que a multiplicação dos pães sempre favoreceu a reflexão sobre a Eucaristia. E, portanto, Jesus é o grande sinal do céu na terra, isto é, o pão descido do céu. Jesus vai dizer: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E, portanto, é preciso acolher na fé este sinal grandioso. Diz que eles pedem um sinal do céu, mas Jesus é o Verbo eterno que desceu do céu. E, portanto, é somente numa atitude de fé, de adesão, que se pode reconhecer aquilo que se está pedindo. E Jesus reage, primeiro, Marcos diz que Jesus deu um suspiro profundo. Então, em outras palavras, nós também encontramos expressões do tipo Jesus cheio de ira. E claro que não é a ira do ódio humano, mas da indignação. Então, quando Jesus reage com essa indignação, é justamente por causa da incredulidade. Então, a falta de fé que cega os fariseus, e por isso eles não enxergam o sinal do céu. Para nós também, o desafio é alimentarmos a nossa fé, porque muitos sinais de Deus estão presentes na nossa vida, e às vezes nós estamos exigindo sinais para acreditar, quando na verdade a dinâmica é outra. Nós
acreditamos para que possamos ver os sinais que Deus nos dá na nossa vida. E evidentemente que a nossa fé, o nosso compromisso de seguir a Jesus não devem estar condicionados a sinais, a milagres, mas deve estar enraizado na convicção de que Jesus é o grande sinal de Deus na terra. Jesus é a grande prova, né? Disse que era para provar Jesus, mas Jesus é já a grande prova de que Deus nos ama, de que Deus se faz presente na nossa vida, de que Deus nos ilumina, nos protege e nos guia. Então, esta provocação dos fariseus é uma manifestação de falta de fé. E por isso Jesus disse, porque esta gente pede um sinal, desprezando já os sinais que havia. Em verdade vos digo, esta gente não será dado nenhum sinal. E aí Jesus os deixa, entra de novo na barca e vai para a outra margem. Ou seja, continua a sua missão. Jesus não desiste. Não é porque as pessoas, os fariseus, não acreditavam, não é porque há resistência da parte de muita gente que Jesus vai desistir. Né? Ele não mandou que os discípulos fossem embora, não mandou aposentar a barca, pelo contrário. Né? Ele entra na barca de novo e vai para outra margem, lembrando até aquilo que ele disse no início do Evangelho de Marcos, foi para isso que eu vim, para anunciar o Evangelho, e portanto vamos a outras aldeias, a outras cidades, para anunciar esta boa notícia. Então que renovemos no nosso coração esta certeza e peçamos ao Senhor esta graça de enxergar pela fé tantos sinais que existem na nossa vida e que muitas vezes nós estamos até exigindo, mas é porque não estamos enxergando. À medida que nós enxergarmos os sinais de Deus, certamente não teremos mais a necessidade de exigir que Ele nos dê sinais, até mesmo para provar o seu amor e a sua misericórdia. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.